íntegras em tuas mãos, da irmã Adriana, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai. O Senhor, papai, venha segurar nas mãos dela, papai. Ajuda, Senhor amado e querido e santo, a ser, ó Pai, a fazer o que eu quero aqui esta noite, papai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita o oculto, o profundo, o escondido do coração dela, tirando toda preocupação, Senhor. Em nome de Jesus, Deus santo e amado, que ela venha por essa noite, papai. Deus, que o Senhor venha sobre ela, Deus, Senhor, dá, Deus santo e amado, espírito de sabedoria, Senhor, espírito de revelação, Senhor, que ela seja usada, papai, com poder, com graça, Deus santo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estejamos, ó Pai, com os ouvidos atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor irá ministrar, ó Pai, guarde e proteja a família dela. Deus, que nenhum mal, Senhor, venha chegar na tua tenda, Senhor, que ela esteja acampada, Senhor, debaixo das asas do Onipotente, ó Pai, visita o esposo dela, a Lorena, ó Pai, visita aquele lar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, é assim, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, as mãos vão você. Sabe o nosso trabalho, Senhor? Amém. Que Deus poderoso. Que palavras poderosas, que louvores, para quebrantar os nossos corações. E o Senhor quer falar mais um pouquinho. Vamos abrir Romanos 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Vamos mais essa palavra. Ela é muito forte. Essa palavra ela me confrontou até o último momento. Antes de estar aqui pregando ela. Uma palavra muito forte, falou muito comigo. E eu creio que vai falar com os irmãos. A gente sabe que essa palavra, como ela é muito conhecida, mas é poderosíssima. E a gente sabe também, amados, que a pressão do mundo ela é real. Né? Todos os dias o mundo ele nos convida, né, a sair da presença do Senhor, ele nos convida a sair do propósito do Senhor. E isso o Senhor ele quer que nós lutamos, né, para que isso não aconteça. Né? Mesmo porque, amados, né, o mundo quando ele quer nos mudar, né, ele vem com seus atrativos. Né? Muitos crentes, mas eu estou falando de ídolo, né? Porque a gente está falando com crente. Muitos estão sendo mesmo atraídos, né? Além de ser atraídos, né? Estão vivendo lá, estão querendo trazer o mundo para aqui para dentro. E aí está ficando difícil. Né? Só que a gente esquece que o Senhor, ele rejeitou o mundo. Né? E se nós formos moldados por ele também irá nos rejeitar. Né? Isso é fato. Aleluia, glória a Deus, né? E quando a palavra diz, não sejais conformados, né? Esse é o exemplo que faz eu ir lá procurar a respeito da palavra, né? O que é conformados. E aí eu fui procurar e falou bem assim: alguém que aceita a situação oposta sem se impor. Aleluia. O Senhor falou através de todos que passaram aqui antes de mim, falou isso um pouquinho, né? E o Senhor confirmando no meu coração. E é verdade, amados, né? Às vezes a gente é conformado com uma situação, né? Porque a gente não quer encarar de frente, né? Porque a gente não quer sofrer, né? Essa é a realidade. O cristão, ele tem vivido dias assim, né? Dias de se acovardar, né? Como a pastora Linda acabou de dizer, né? A gente
está perdendo as forças e a gente está dando trajetória para isso, porque não queremos sentir dor, não queremos nada. E é muito forte. Muito forte. Né? Estamos sempre dizendo, mas eu não aguento, né? Eu não vou aguentar, esse processo é muito doloroso, é melhor parar, eu não vou fazer porque fulano não faz, por que eu vou fazer? Né? Não é sobre isso. Né? O evangelho, ser crente de verdade, mas é você andar em contramão. Ah, meu irmão não quer fazer, então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vamos fazer, vamos nele, vamos. Ah, não, mas eu vou fazer, mas ninguém quer participar. Faça sozinho, amados. Faça sozinho. O Senhor ele vai trazer pessoas para cá com você. Aleluia, glória a Deus. Se seu irmão não quer estar em união com você, amados, em nome de Jesus, faça só. O Senhor traz pessoas. O Senhor faz. A obra é dele, a gente não entende isso. Enquanto não virar a chave, mas a gente vai ver esse evangelho raso. Esse esfriamento espiritual que a igreja está vivendo. Aleluia, glória a Deus. Foi muito forte, amados, de verdade. E muitas vezes é igual o pastor falou. Quando a gente se sente forte é que a gente está fraco. E quando a gente está fraco, a gente está forte. É verdade, isso é forte. Isso é forte demais, mas é forte demais. O Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor ele vai fazer, né, infinitas coisas nas nossas vidas, mas existe um posicionamento, né? Existe uma verdade a ser dita que muitas vezes é escondida, né? Existe sim a renúncia que muitas vezes não quer renunciar. Para servir tem que renunciar, amados. Para fazer o querer do Senhor tem que renunciar, amados. Aleluia, não é de qualquer jeito, né? Muitas vezes as pessoas falam: ai, nossa, está pregando, está falando. Só Deus sabe como que está a minha vida. Ninguém sabe. Né? Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o peso da palavra, mas glória a Deus por isso, amados. Glória a Deus por isso. Né? O Senhor tem me sustentado, né? O Senhor tem estado comigo. Aleluia. Né? E eu sei que o Senhor ele vai fazer a obra, amados. Assim como ele vai fazer na sua vida. Né? Só basta o posicionamento, amados. Né? Eu não vou desistir desse Deus, eu não vou desistir da batalha. Né? Pode o mundo virar, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não sei o que vai acontecer na vida dos irmãos, mas, amados, eu não largo esse Deus. Eu não largo, não. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida, né? Eu sei o que Ele está fazendo, e eu creio que vai ser transformador, né? E hoje eu quero, e o Senhor, Ele quer dos irmãos isso, essa vontade, né? De vencer, amados. É o que o Senhor está colocando no meu coração, né? Que a gente tem essa vontade de vencer todos os dias, né? De renunciar, de falar: pai, não, está tudo errado, eu vou me revoltar mesmo, pai. Eu não quero viver mais isso, eu não quero viver mais o raso, eu quero viver a sua palavra, eu quero estar na sua palavra. Aleluia, glória a Deus, Santo de toda vitória, Senhor.
viver milagres, né? Deixa de viver o sobrenatural, porque a gente não suporta. Esforça-te, lembra dessa palavra? Esforça-te. Ah, mas eu tenho que vai além da sua força. Esforça-te além, não é só, eu faço. Ah, eu estou tentando. Você não tem que tentar, não. Esforça-te. Esforça-te. Porque não é na nossa força, não. A gente tem que se esforçar. Aleluia, glória a Deus, né? Bom, aí quando o Senhor também falou de transformação, eu também fui procurar, né? O que significa ser transformados. E aí a palavra diz, refere-se o ato que passa por mudanças, metamorfose. Né? E a metamorfose é onde a consciência, a nossa consciência limitada, né? Porque nós temos uma consciência limitada, ela passa por um despertar elevado. E é isso que o Senhor está chamando, eu e você, por despertar elevado, para ir mais profundo. Chega de viver o raso, né? Mas para viver o que o Senhor tem para mim e para você, a gente precisa ultrapassar. A gente precisa deixar o medo de lado e falar assim, não, eu vou encarar. Isso que eu estou passando, eu preciso encarar. Encarar, falar com Deus, Pai, ó, está errado aqui, eu sei onde está errado, porque o Senhor já falou, né? E a gente sabe. Pai, eu quero mudança agora. Agora chega de mentiras, Pai. Chega de mentiras, chega de acomodismo, a gente está acomodado demais. Chega de preguiça e agora bora trabalhar. Bora levantar as manos, Pai, bora fazer o que o Senhor quer. E não é só sobre trabalhar, não, é sobre transformação, transformar a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Né? E aí, amados, quando eu conversava com Deus, o Senhor falou algo tão forte, né, no meu coração. E aí o Senhor falava assim para mim, quando eu te mando confiar e descansar,
realidade sincronizou com o dela. Imagina. Todos os lugares que ela ia, chegar com as fotos no meu celular. Falei, pai, que prova é essa que eu estou vivendo? Né? Todos os lugares que ela frequentava, o que ela fazia. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é calada? Calada. Até que o Senhor entrou, amados. Né? Eu fiquei calada mesmo. Né? E eu falei, pai, olha, eu sou obrigada a orar ao Senhor. Olha como é bom obedecer ao Senhor. Porque o Senhor fez. Ela não pode estar aqui, ela pode estar ainda. Eu creio que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas na vida dela. Né? Mas o Senhor já
reforçar também, amados, quando ele experimentava, né, o vinho transformado, ele disse: este vinho é o melhor. Aleluia. Porque ele estava transformado. Aleluia. Se permita ser transformado. Se permita, porque você não vai se arrepender. Se o Senhor está falando que é melhor, se o Senhor está falando que vai fazer, né? Que a gente, em nome de Jesus, determine até o fim. Não quero ver isso, Pai, não quero. Aleluia. E aí o Senhor ele faz um convite para mim e para você, né? Aí lá no profundo com ele, né? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando o Senhor ele fala que a vontade dele é boa, é porque manifesta a bondade de Deus, né? Quando a gente vive, né, a boa vontade de Deus, é manifestada. Aleluia, a vontade de Deus. E quem vive a agradável vontade do Senhor, agrada a Ele também. E a perfeita vontade é só Ele. Nós não somos perfeitos, mas Ele é. Só Ele é mais, não tem outro. Então, se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não tem que ir para onde a gente foi. A gente tem que viver essa vontade do Senhor, essa boa vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus, né? Santo, santo, santo. Glória a Deus. E aí o Senhor, ele me mostrava, né? Mandava, né? Falar sobre alguns heróis da fé, né? Alguns que já passaram pela transformação aqui na Bíblia, né? E aí eu fui buscar, né? Aí isso eu ia me lembrando de alguns, né? E aí Paulo, né? Ele foi o maior perseguidor da igreja, mas, né? Ele teve um encontro transformador lá naquele caminho de Damasco, né? Ele foi o maior apóstolo de todos os tempos, porque ele foi transformado, ele se permitiu ser transformado. Aleluia, glória a Deus. Pedro também, mas ele era bruto, ele era rude, ele era ignorante, né? Mas o Senhor transformou Pedro. Aquele que negou o Senhor 3 vezes, o Senhor transformou, né? De uma pedra bruta, né? Uma pedra alicerçada, um alicerce da igreja, né? Onde ele começou a pregar com autoridade, mas ousadia, né? Olha o que o Senhor faz. Vai pegando, mas o que o Senhor faz. Davi, simples pastor de ovelha, mas que foi rejeitado, né, pela sua família, ele foi transformado. Ele se tornou um rei corajoso, né? Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E olha que lindas as transformações. Santo, santo, santo. Mas pensa que foi fácil? Não foi, mas eu creio que cada um aqui que conhece a história de algum deles aqui sabe que o processo que eles passaram para se transformar em quem eles foram foi doloroso, né? Então não vai ser fácil. Você acha que o Senhor vai só porque, né, o Senhor vai se mover para uma tadinha, está passando por esse processo? Deixa eu lá abençoar minha filha para ela logo viver as minhas promessas. O Senhor ele não muda mais. Já foi falado, o Senhor ele é imutável. Nós mudamos nossos pensamentos, nossas atitudes, mas o Senhor não. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos, em nome de Jesus, amados, virar essa chave, mas que faz tempo que o Senhor está falando, faz tempo que o Senhor está colocando no nosso coração. E muitas vezes a gente quer fazer, mas a gente deixa entrar alguma coisa, mas que não provém. Né? Esquece o mundo, deixa as coisas no mundo. A gente tem tão pouco tempo aqui, né, para ganhar a glória dos céus. Né? Se a gente sai daqui, amados, para a glória do Senhor, eu creio que todos nós vamos ser salvos, a gente vai estar lá no céu junto com o Senhor. Ali vai ser para sempre, é lá que vai ser para sempre. Aqui é passageiro, aqui a gente pode se esforçar, aqui a gente pode fazer a querer do Senhor, obedecer Ele, a tudo que Ele tem pedido, a tudo que Ele tem falado. O Senhor nos chama também para uma transformação, amados, pessoal, individual. Muitas vezes a gente acha que a gente vai salvar o outro. Ah, eu vou salvar meu filho, eu vou salvar. Não, você não vai salvar, não. Comece em você. Aleluia, glória a Deus. Então, pensa, deixa eu me transformar primeiro. Né? Como que eu quero transformar minha filha, o meu marido, se eu não fui transformada? Aleluia. Então, eu preciso transformar a mim mesma. Pense nisso hoje. Né? Falei, não, pai, eu posso orar por eles.
posso interceder pela vida deles, mas a mudança a gente tem que fazer na gente mesmo. É mesmo porque a gente, quem convence não é a gente, quem convence o papel de convencer não nós, é o do Espírito Santo de Deus. E só Ele que vai convencer o pecador do pecado, só Ele que vai convencer dos caminhos maus, só Ele, amados. A gente somente pode orar, o pastor também falou, né? A gente somente pode orar, não desiste de orar por eles, não desiste de orar pela causa, né, que o Senhor colocou em suas mãos. Mas pensa, eu não posso mudar, eu posso orar, eu posso perceber, mas a mudança ela é individual, né? Isso é uma chave muito da gente, porque muitas vezes a gente quer forçar a mudança do irmão, né? E muitas vezes ele não quer mudar, ponto, e tá tudo bem, mas eu falo, isso eu falo muito no meu coração, né? Mal sabe ele que tem pessoas que é escolhida, né? Tem pessoas que são bem chamadas, tem pessoas que é escolhida. Então, o escolhido não tem escolha. Então, não adianta a gente falar assim, vai morrer pro inferno, se eu não fizer nada, meus irmãos, o Senhor vai fazer, o Senhor sabe aonde tocar, o Senhor sabe onde fazer. Então, não se preocupe, apenas ore, apenas interceda. Mude você, a mudança tem que ser você. Às vezes a gente só vai mudar o outro quando a gente se exemplo. É forte, mas é forte. Né? A gente precisa ser exemplo. A gente precisa viver o que a gente prega. É difícil? A gente precisa. Mas não consigo. Tenta. Não tentar. A gente precisa tentar. A gente precisa fazer, mas não é fácil. Aleluia, glória a Deus, amados. Vamos viver testemunhos, né? Vamos fazer o que o Senhor ele tem colocado nas nossas orações. Eu sei que o Senhor ele tem colocado algo na vida de cada um, né? Que muitas vezes fala, não, acho coisa da minha cabeça, não sei, não, mas força aí um pouquinho, não, pai, eu vou orar por essa causa, eu vou fazer diferente, eu vou, porque o Senhor ele quer, mas ele quer se agradar com a gente, né? E eu creio que ele não tem se agradado, né? As pregações ela vem meio um pouquinho puxada, puxa a orelha daqui, puxa a orelha de lá. Então a gente precisa, amados, precisa mesmo. Aleluia, né? Produza frutos, amados, onde Deus colocou cada um de vocês. Produza, né? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa em tudo, né? Não, tá bom, porque fulano não faz isso, fulano não fala comigo, fulano não era na cara, fulano não faz isso. Produza frutos onde você está. Não olhe para o irmão, não olhe para o outro, não. Faça a sua parte, mas, né? Muitas vezes a gente quer transformar o mundo, não é? Nós não viemos aqui para isso, né? A gente não veio para transformar, né? A gente veio para ser transformados, né? A gente não consegue mudar nada, só conseguimos mudar nós mesmos. Então fique com essa chave, né? Na noite de hoje, o Senhor ele fale poderosamente ao seu coração, né? Porque a transformação, mas a mudança, ela está lado a lado com a promessa, né? Muitas vezes a gente só não recebeu a promessa porque não está existindo a mudança, a transformação que o Senhor ele quer, né? A gente está, não, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo, mas e a mudança? O que está errado? Você sabe o que está errado aí? Tira para fora, já fala, eu não quero mais, eu não quero. É isso que está me impedindo de viver algo com o Senhor? Isso que está me impedindo de viver promessas? Então, Pai, chega. A partir de agora, eu posso não conseguir, mas eu sei que o Senhor vai conseguir por mim. Porque eu estou aqui, papai, me declarando. E o Senhor, ele se agrada. Coração contrito. Coração, né, que está arrependido. O Senhor vem e faz, amados. Ele te ajuda a sair dessa. Ele te coloca de volta no processo, né? Porque às vezes a gente não está nem no processo, a gente nem começou ainda. Porque existe uma transformação a ser feita, né? Então que nessa noite de hoje, amado, você olha mesmo para dentro de si e fala, Pai,
realmente mudar o que está dentro. E o Senhor, Ele quer primeiro o que está dentro. Não que Ele também não queira, né, amados? A gente tem que se portar. Mas o Senhor, Ele quer essa mudança de dentro para fora. Né? Que essa noite a gente pense onde a gente está errando, o que a gente tem feito. Né? Coloca tudo na balança, mas eu creio que o Senhor quer isso. Você falou muito no coração, é muito forte. Então que a gente não venha se distrair, não. Continue no propósito. Não se distrai com nada, porque o Senhor Ele é bom com cada um. Amém? E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade aos meus pastores de estar aqui, ministrando a palavra. Ao Senhor também, por me usar. É forte, a gente sabe quanto a gente recebe, quanto a gente é forjados, e glória a Deus por isso, amados. Não estou falando, não está reclamando, mas estou dizendo o quanto o Senhor Ele forja a gente, mas é para honra e glória dele. Não reclame não, para Ele forjar. Quando você começar a orar, quando você começar a se posicionar e tudo ficar diferente, tudo apertar, glorifica, mas porque vai apertar. Vai apertar mesmo, porque o posicionamento do inimigo ele não vai ficar feliz. Vai falar, ela está se levantando, peraí, que eu vou dar uma rasteirinha aqui, mas permaneça firme, porque o Senhor Ele é com a gente. Nós somos a igreja, o povo, olha, eu sempre falo isso, às vezes a gente esquece disso, mas o Senhor deu esse papel pra gente, mas, aleluia, Ele tirou do trono quem realmente não fazia, quem realmente não era para estar, e colocou a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, lavada e unida no sangue do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, seja forte, porque quem está com a gente, ele vence todas as guerras, mas só não vence se a gente não quiser. Mas se a gente quiser, se a gente estiver disposto, o Senhor Ele vai vencer cada batalha juntinho. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe nosso Senhor Jacques Adriano, por essa boa palavra. O Senhor está falando poderoso hoje nessa noite. Às vezes a gente fica meio assim, nossa, a igreja está tem pouca gente, muitos irmãos estão trabalhando na faculdade, mas são cultos assim que Deus transforma. Sabia disso? São cultos assim que a gente sai assim, olhando para nós, refletindo. Eu costumo dizer que eu amo a pregação, da Adriana, do pastor Roberto. Eles pregam nesse tom, calmo. Eu sou mais explosivo, sou mais ativo, mas eu quero aprender com eles, eu consigo. E quando o Senhor falou sobre transformação hoje? Hoje eu vou sair desse culto com duas palavras: perseverança e transformação. Como é importante isso. Eu quero só deixar um versículo que me desenhe essa palavra hoje. Romanos 12. Hoje eu estou no Daniel 10, Romanos 12. Rapidinho. Coloca para mim, Renan, por favor. Diz assim, alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na. É o segredo. Se não for assim, a gente não consegue vencer. Está aí a chave para a gente viver o propósito de Deus. Como a gente brinca com a Bruna, confundindo o inimigo às vezes. O inimigo olha para nós, você vai desistir. Ele fala, vou para lá para o culto e vou vencer. Agora eu paro com ele, agora eu derrubo ele. Não, vou lá e ficar de pé. Perseverando e se alegrando com essa unção que vem do céu. Eu falei de novo, Romanos 10, foi para mim. Hoje eu estou no nível das semelhanças das palavras. Tem alguém, irmãos, no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém que ainda não confessou Ele como seu único e suficiente Salvador? Põe o 9 para mim, por favor. O 9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração
credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz confissão para a salvação. Lucas 9, 26, Renato, para mim, por favor. Porque estamos num tempo moderno onde dizem que eu não preciso levantar as mãos e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu já aceitei Ele no meu coração. Mas Paulo, como diz nosso irmão Adriano, o apóstolo da igreja gentílica, ele ensina que nós temos que fazer isso com a nossa boca, confessar. E ainda que estamos no século XXI, no tempo do neopentecostalismo, neopentecostal, da igreja que prega a prosperidade, nós ainda somos aqueles que pregam a salvação. E o mais importante é te levar ao caminho de salvação. E existe aqui uma regra dentro dos evangelhos de Cristo. Ele não te chama para você ser perfeito, Ele te chama para você ser transformado. Você entende o que é isso? Jesus olhou para a gente e falou assim: não, mas eu meio deslocado, meio sem jeito, mas eu vou investir nele. Ele nos chamou para sermos perfeitos, nos chamou para sermos a sua semelhança, nos chamou para sermos alguém. Ele é o modelo perfeito, o Adão perfeito, o perfeito de Deus, o próprio Deus, mas Ele nos chama para sermos semelhantes a Ele. É tempo de deixar uma velha criatura para trás. Eu não posso sair desse mundo sem falar isso. É tempo de deixarmos a velha criatura para trás e vivermos o novo em Deus, e vivermos aquilo que a palavra tem para nós. Deixa lá, por favor. Lucas 9, 26. Porque qualquer de mim e das minhas palavras porque que de mim e das minhas palavras se envergonhar, deve se envergonhar o Filho do Homem quando vier a sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Jesus está dizendo que aquele que tiver vergonha de anunciar que tem Jesus como seu único suficiente Salvador perante a todos, o Pai vai se envergonhar dele. Eu me lembro que quando eu era jovem na igreja, eu tinha medo disso. O pastor colocava pânico na gente, meu cara. Porque ele chegava lá na escola, né? Não nos tempos de hoje que todo mundo é crente, mas quando eu estudava, a maioria era católica. Todo mundo se dizia católico. Aí falava assim, a professora falava assim, na aula de história, né? Aula de religião. Era o que mais pegava para mim. Eu ia para a escola e o professor falava assim: tem algum cristão aqui? Aí o pequenininho, né, levantava a mão e fazia assim. Com vergonha, mas eu lembrava desse versículo. Eu falei: não posso ter vergonha de Jesus. Então, é importante, né, quando a gente for provar da nossa fé, alguém perguntar: você é crente? Você dizer: eu sou crente, sou servo de Deus, sou cristão. Por que algum problema? Mas infelizmente estamos vivendo um tempo onde você dizer que é crente vai te fazer passar vergonha. Porque as igrejas dizem assim: você é crente? Como você é crente? Desse jeito? Quem já viu isso? Você é crente? Até o diabo vai. Boa coisa é dar testemunho de ser cristão. Amém? Tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer dar um passo de transformação para viver um novo tempo? Um novo tempo, sabe? Tempo de abandonar os desejos da carne, tempo de abandonar o pecado, tempo de dizer: Jesus, eu sei que eu estou meio tortinho assim, ó, mas eu quero ficar reto, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem destino, irmãos, a palavra. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Vamos louvar para ficar feliz. Deixa eu falar uma coisa. Estava tudo combinado com os dois aqui. Desde o começo do culto. Estava não. Mas o Espírito Santo ele toca. E todas as vezes que eu olho para esse casal, eu vejo um tempo de
vontade dele vai acontecer. Eu não estou falando isso para alegrar o seu coração, não. É porque a minha Bíblia me ensina que quando a gente dá um passo para o Senhor, Ele abre um caminho para a gente passar. A minha Bíblia me ensina que quando a gente determina de Senhor, eu entrego para o Senhor tudo o que eu tenho. Sabe o que Ele faz? Ele diz, filho, agora eu estou contigo. Agora a sua mão, os seus pés não vão caminhar mais sozinho. Ele vai estar com você. Amém? Você pode orar por ela? Nome? Beatriz. Esse varãozão lindo. Felipe. Beatriz e Felipe. Eles estão em um processo de construção. E eu me alegro nessa noite. Porque Jesus tem promessa para vocês. Ei, Felipe. Fica firme. Sabe? É tempo de olhar para Cristo. Erga a cabeça assim. Jesus, eu quero tudo que o Senhor prometeu para mim. Vai buscar calma. Vão te chamar de chato na roda. Mas alegre-se e persevera. Amém? Olha para cá. Vamos orar por eles. Glória a Deus. Pai querido e santo. Eu quero orar por esse casal de jovens, Senhor. Meu Deus, e com a tua presença, eu quero abençoar cada passo que eles derem daqui para frente. Hoje, Senhor, é um marco na história deles. Eu me lembro, Senhor. Em toda a minha história, todos os passos que eu dei para o Senhor. Ah, Jesus, e daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo, Senhor. Porque agora eu andava sozinho, mas, Senhor, a entregar a minha vida contigo, eu andava com a tua presença. E o mesmo Deus que está comigo neste lugar, o mesmo Deus que passeia com os seus anjos no meio da igreja, é o mesmo Deus que está na vida desses dois jovens aqui nessa noite. Pai, dá força ao Felipe, o homem por fé nessa noite. Que ele possa olhar para a cruz, olhar para o Senhor e encontrar e experimentar deste mesmo amor que o Senhor nos enche o coração. Pai, é com alegria no coração que eu te peço, Senhor. Forja ele, Senhor, dá força a ele, Senhor. Quebra, faz um vaso novo, mas que eles sejam na mão do oleiro, Senhor. Este mundo estamos, mas não nos pertence. Pai, que eles vivam o sobrenatural em tua essência. Que eles sintam o teu toque, Senhor amado, sim, Pai. Que eles sintam, Senhor amado, o seu abraço, o seu afago, o seu amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, vai afastando tudo aquilo, Senhor amado, que vem lançando, Senhor amado, sobre a vida deles. Porque eles deu um passo para o Senhor. Eles fizeram uma escolha que é entregar a sua vida, Senhor. E entregar está, Senhor amado, o seu tudo. E entregar está, Senhor, em um passo de fé. E entregar é pisar o Senhor no chão. E entregar é meditar em novas escolhas. Escolher um novo caminho. Um novo e vivo caminho, Senhor. Pai, eu oro por fé. Nessa igreja como pastor, Senhor. Para que eles sejam ovelhas desse rebanho. Abraçados por esse corpo, Senhor. Que eles sejam membros espirituais dessa igreja. Que eles vivam, Senhor, a unidade de fé que temos vivido neste lugar. Como uma família espiritual, eu quero clamar. Que eles se sintam amados e abraçados no seio da igualdade de um corpo de uma igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, dá força a eles, Pai. Dá estrutura a eles, Senhor. Dá, sim, Pai, dias de bênção, de alegria, adiante daquilo que eles estão para passar. Espírito Santo, que o Senhor possa, mandando pegar na mão dele, pegar na mão dela e por fé, Senhor, dizer que o Senhor está transformando essa vida, transformando essa história, Pai, sério. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Olha para cá, vocês. Eu vou dizer daqui, você fala daqui, tá bom? É com o seu coração livre, está em paz. E diga para mim assim: eu. Fala seu nome. Felipe. Entrego a minha vida para o Senhor. Diante da igreja. Diante do teu altar. Senhor, seja comigo. E me abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos dizer assim: fala, Senhor, hoje eu entrego a minha vida diante do teu altar.
diante do teu altar. Seja comigo, Senhor. Seja comigo. Em cada passo. Em cada Em passo. cada escolha. Em E em cada decisão. cada Que o decisão. teu Espírito Santo Que o Espírito fique Santo. comigo. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Você pode aplaudir Aleluia. Pastor Zé, dá um cheiro desse filho. Aleluia. Brunas, irmãs, um abraço assim. Amém? Glória a Deus. Vocês sejam abraçados. Amém? Com um corpo glorificado. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Hoje não para casa aqui. Amém? Deus abençoe o meu também, você semente na vida deles. Tudo que vocês precisavam era só de paz com o Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Sei que as horas já se avançam, mas eu tenho algumas tarefas a cumprir ainda. Queria que vocês orassem pelo coração do nosso irmãozinho Rogério, o menor da casa. Amém? Vocês orassem pelo coraçãozinho dele, porque eu sei que como filho está apertado. Mas que vocês também possam orar, continuar em oração pela vida da nossa irmã Ana. Eu chamo de nossa irmã porque eu creio. Amém? A promessa do Senhor Jesus. A mãe do nosso irmão Rogério. Temos mais pedido de oração, irmãos? Sim ou não? Então vamos orar pela nossa irmã Ana em especial. Amém? O pastor quebrou o dedinho, mas está tudo bem. Tá bom? Tá tudo certinho. Aí alguém falou assim para mim assim, mas você vai continuar? Seu dedo está quebrado, você vai trabalhar ainda, pega uma testada aqui. Eu falei, tá bom, me dá uma testada para ter mais 9 dedos ainda, eu preciso parar de trabalhar não. Vamos lá, não dá tempo de chorar não. Amém, irmãos? Vamos ficar firmes na fé. Ah, Jesus é uma seta. Não interessa se é seta, se é perseguição. Não interessa que eu estou de pé. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oramos ao Senhor. Entregamos a bênção em nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, visita agora, meu Deus, o leito lá, o lado da nossa irmã, Senhor. Onde ela estiver, Senhor, amado Pai, coloca no seu coração vida, Senhor. Coloca naquele coração força, para ser levantado, Senhor. Coloca naquele coração virtude, Senhor, a virtude do Espírito Santo. Traz, meu Deus amado, sim, a lembrança, Senhor. Traz a força, Pai, para ela perseverar, Pai. Eu quero orar pelo coração do nosso irmão Rogério. Eu sei que como filho está apertado, Senhor. Amado, mas eu sei que o Senhor é Deus de consolo, o Senhor é Deus de força, o Senhor é Deus de paz, Senhor. Amado, eu creio, Pai, que a tua promessa está de pé, que os sonhos estão de pé, Senhor. E não há quem possa impedir que eu agir. Pai, nós somos sonhadores como José. Eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor fez tem promessa, tem propósito. Amado, em nome de Jesus, Pai querido e santo, eu oro, Senhor, por essa casa, por essa família, Senhor. Eu estou debaixo do meu joelho. Efésios 3, Senhor, nos ensina por essa causa. Nós se colocamos de joelho. E por essa semana, família, eu me coloco de joelho, Senhor. Somos servos do Senhor, são filhos do Senhor, amados e queridos dessa casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, dá virtude e dá vitória, Senhor, que possamos juntos celebrar nessa recuperação, Pai, especial, Pai. Eu quero orar por toda a sua igreja, aqueles que aqui estão, Senhor, presente, leva em paz, abençoa, cuida, guarda, livra de todo mal. Senhor, eu quero orar para aqueles que não puderam estar, vai de encontro com eles na faculdade, vai de encontro com eles no trabalho, vai de encontro com eles no sim, mesmo aqueles que chegaram cansados, Pai, em nome de Jesus, não deram tempo de chegar no culto, mas, Senhor, todo o corpo, eu quero orar, Senhor, dá força a eles, dá fé para eles, Senhor, dá virtude para nós continuarmos já orando, Senhor. Ah, meu Deus, amado, ainda que o membro do meu corpo seja fraco, o outro possa ter força para sustentar. Pai, em nome de Jesus, amado, sejamos um corpo unidos e unificados por fé, Senhor. Guarda, meu Deus, amado, que estamos na Betel, Senhor. A pastora linda, Senhor, obrigado por ela estar conosco nessa noite. Leva ela em paz, basta a sua bênção, num só corpo, numa só unção, numa só igreja, unidos pelo teu amor, o amor de Cristo Jesus, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz, uma noite de virtude, uma noite de vitória, Senhor. Ao deitar, ao levantar debaixo da sua bênção, dá-nos sonhos espirituais, abre a nossa visão, o nosso pensamento, Senhor, e na nossa alma, faz a obra em nome de Jesus.
cabeça e nas suas mãos. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos não só hoje, mas todos sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe com paz em nome de Jesus.